Hi everyone, professor Vinícius com vocês novamente. Hoje, na nossa aula para o 9º ano, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre o presente perfeito ou present perfect, como a gente falou na aula passada. Ok? A gente vai aprofundar, fazer algumas comparações, entender um pouquinho melhor a aplicação, o uso do present perfect. Retomando, então, a gente falou na aula passada sobre três situações em que a gente vai usar o present perfect para se comunicar em inglês. Quais são essas situações? Quando eu vou falar sobre algo que começou no passado e ele continua no presente, tá? Uma coisa que teve início no passado e continua no presente. Por exemplo, eu vou falar que eu moro aqui, né? Eu tenho vivido aqui. Então, eu uso o present perfect para expressar essa ideia, tá? Para falar de coisas que aconteceram num tempo indeterminado no passado. Esse é um forte traço sobre o present perfect, tá? A gente usa ele para se referir a uma coisa que aconteceu num passado e não interessa quando aconteceu exatamente. O foco está no fato, não quando que ele aconteceu. Quando eu falo, por exemplo, que eu assisti um filme, não interessa quando eu assisti, mas eu quero falar enfatizar aquele fato, que eu já vi aquele filme. Então, eu uso o present perfect para exprimir essa ideia também. E, de uma forma geral, o present perfect está ligado a uma coisa que aconteceu no passado e essa coisa está relacionada com o presente. Sempre vai acontecer isso. Como a gente vê na ilustração ali, o present perfect, ele está entre o passado e o presente. Ele acontece no meio de ambos ali, mas está ligado, relacionado aos dois, tá? Muito bem, a gente falou da estrutura também na aula passada, e aqui eu vou ampliar um pouco mais a nossa perspectiva sobre a estrutura do present perfect. A estrutura básica dele, então, ela é constituída pelo sujeito, pelo verbo auxiliar, que é o have ou has, no caso da terceira pessoa do singular, e depois um verbo conjugado no passado particípio, não no passado simples. A gente viu na aula passada que o passado particípio, ele é diferente do passado simples, tá? Então, aqui, a gente tem os sujeitos, né? Eu coloquei as pessoas do discurso, eu, você, ele ou ela, nós e eles ou elas. No caso do sujeito, I, you, he, she, it, we e they, tá? O has, ele vai acompanhar somente a terceira pessoa do singular. Então, quando eu for usar o he, o she ou it, eu uso o has como auxiliar, não o have, ok? E deixei alguns exemplos aqui também de alguns verbos conjugados no particípio, no passado particípio, tá? Abode, fixed, believed. Vou usar esse exemplo para explicar que o verbo fix e o believe são verbos regulares. A gente também falou sobre isso. Então, para colocar eles no passado simples ou no passado particípio, eu só coloco o ed no final, acrescento o ed no final do verbo. Assim como a gente vê o verbo fix, acrescentei o ed ali. No believe, eu acrescentei só o d também, e ele já vai automaticamente para o passado, tá? Mas a gente precisa ter atenção em relação aos verbos irregulares, porque os verbos irregulares, eles não seguem essa regra de acrescentar o ed no final do verbo. Eles têm uma forma própria deles para o passado. Então, por exemplo, aqui, o verbo abide, ele tem a forma dele própria para o passado, que é abode, tá? Draw, que é desenhar, tem uma forma própria para o passado particípio dele, que é drawn. E assim por diante. O verbo shut, take, que é pegar, o passado dele, particípio é taken, né? Pode passar, por favor. Então, vou chamar a atenção de vocês para essa lista de verbos irregulares. Eu já comentei sobre esses verbos. Sempre que vocês pesquisarem, a gente for procurar a lista de verbos irregulares, ela normalmente vai estar dividida assim, tá? O verbo na sua forma original, que a gente chama de infinitivo, o verbo não está conjugado, a forma original dele no inglês eu coloco o to na frente. Por isso que ele está to abide, to draw, to shut, to take e to write, tá bom? E aqui a gente tem a forma desse verbo irregular para o passado simples e a forma dele para o passado particípio. Então a gente tem que ter atenção nisso, porque quando eu for usar o present perfect, for montar uma frase no presente perfeito, eu preciso usar o verbo que está na coluna de passado particípio, não na de passado simples, ok? E tem o significado desses verbos aqui do lado também. Muito bem. Sobre a aplicação do present perfect, a gente precisa entender qual que é a diferença do presente perfeito, então, para o
simple past. Na aula passada, a gente comentou que o present perfect ele é usado para falar sobre algo que aconteceu, que está relacionado ao passado, assim como o simple past também, tá? Mas a gente vai ter que entender qual que é a diferença, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, então, tá? Então, tem a primeira frase ali, ela está no simple past, no passado simples. You fixed my car. Você consertou meu carro. É isso que significa essa frase. Eu só coloquei o verbo no passado. Depois, eu coloquei a mesma frase conjugada do present perfect, né? You have fixed my car. A tradução, reparem que é exatamente a mesma tradução. Você consertou meu carro e você consertou meu carro. A tradução é exatamente a mesma. Lembrando que eu posso usar a forma contraída do verbo auxiliar. Em vez de falar you have, normalmente eu vou ouvir os nativos da língua inglesa falando you've. Ele junta o have ali, faz uma fusão com you fixed my car. Mas, pois bem, já que elas significam a mesma coisa, qual que é a diferença, afinal, então, entre o passado simples e o presente perfeito? A diferença está no contexto, na situação que eu vou usar cada uma, tá? Se eu fosse especificar quando que aconteceu a situação, você consertou meu carro ontem, por exemplo, eu usaria o simple past, passado simples. You fixed my car yesterday, tá? Mas eu não quero enfatizar quando que aconteceu exatamente. Então, eu uso o present perfect, ok? You have fixed my car. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? He believed her. Ele acreditou nela. E depois, a mesma frase conjugada no present perfect. He has believed her. Ele acreditou nela. A tradução é a mesma. O que vai mudar, então? A situação que eu vou usar os dois. Usar o present perfect e o simple past, tá? Então, para algo que foi determinado no passado, num tempo conhecido, eu uso simple past. Eu quero enfatizar o que aconteceu. Não me importa quando. Aí eu uso o present perfect, tá? Repare que está muito ligado ao passado. As traduções são semelhantes, né? Eu tenho outra frase aqui. She drew a princess. Aqui está no passado simples, tá? Ela desenhou uma princesa. Eu quero enfatizar o fato que ela desenhou, não quando. She has drawn a princess. Então, ela desenhou uma princesa. Só que eu estou usando aqui embaixo agora com o has como auxiliar. E o verbo aqui que estava no passado simples, drew, ele virou drawn. Que agora está no passado particípio dele. Ok? Mais algumas frases aqui. We took a taxi. Tá? Nós pegamos um táxi. E aqui a mesma frase no presente perfeito. Então, acrescentei o auxiliar, o have ali, entre o verbo take e o sujeito. Repare que o take, ele mudou de forma de novo. No passado simples, take é took. E no presente perfeito, ele é taken. Ok? A próxima frase. They wrote a book. Elas escreveram um livro. They've written a book. Elas escreveram um livro. Só que aqui eu estou usando o presente perfeito. Um tempo inexato. Não estou focando em quando que aconteceu. Então, eu uso o present perfect. Muito bem. Agora, a gente vai explorar como que eu uso o presente perfeito na sua forma negativa e interrogativa. A gente até agora falou sobre as afirmações, né? A forma afirmativa das frases. Agora, eu vou explorar como que eu vou fazer uma negação, tá? Me referir a esse presente perfeito negando um fato, por exemplo, e fazendo perguntas. Então, eu peguei a mesma frase que a gente usou para ficar mais claro. You fixed my car. Você consertou meu carro. Para fazer a negação, you have not fixed my car. Eu coloco not depois do verbo auxiliar have. Só acrescento o not ali, a frase vai automaticamente para negativa. E ela fica assim, você não consertou meu carro. Eu estou usando o presente perfeito na sua forma negativa. E eu posso abreviar, contrair, usar a forma contraída também. Por exemplo, you haven't fixed my car. Eu junto o have com o not ali e surge aquela palavra ali, haven't, ok? E para fazer perguntas, o que eu faço? Eu jogo o verbo auxiliar, que é o have ou has, lá para frente e aí vira uma pergunta, tá? Como ali, por exemplo, você consertou meu carro? Não interessa quando. O foco tá se o carro dele foi consertado. Então, have you fixed my car? Eu só troco o have com
o sujeito da ação. E aí a frase vai automaticamente para interrogativa, para fazer pergunta. Outro exemplo, usando a mesma frase, tá? He has not believed her. De novo, eu vou pontuar que é importante a gente lembrar que no he, she ou it, para ele ou ela, eu uso o has como auxiliar, não o have. Has, para ele ou ela. Ok? Então, eu coloco o not depois do has ali, a frase vai para negativa. Então, ele não acreditou nela. He has not believed her. Só que, de uma forma mais fluente, a gente não vai ouvir as pessoas falando normalmente assim. He has not. Eles vão abreviar, vão contrair. Então, vai ficar he hasn't believed her. He hasn't. Junto o have, o has, com o not, ele vira aquela palavrinha ali. Hasn't. E para fazer pergunta, é o mesmo, a mesma situação do exemplo anterior. Eu só troco o sujeito com o auxiliar. No caso ali, o auxiliar não é mais o have, é o has. O has vai para frente, vai para o começo da frase e vira uma pergunta. Ele acreditou nela? Has he believed her? Ok? E um último exemplo, seguindo o mesmo padrão que a gente usou nos outros, é esse aqui. They've written a book. Eles escreveram um livro. Ou elas, né? Eu quero colocar na negativa. O que eu faço? Eu coloco o not depois do have. A frase é para negativa automaticamente. Elas não escreveram um livro, tá? They have not written a book. Mas, lembrando que eu posso contrair, isso é mais comum a gente encontrar por aí. They haven't written a book. Então, eles ou elas não escreveram um livro, tá? E para fazer perguntas, eu coloco o auxiliar lá na frente. Have they written a book? Elas ou eles escreveram um livro? E aí, eu coloco a frase na interrogativa. Essa foi a nossa aula de hoje, então. Continuem estudando e praticando o Present Perfect.